lugar maravilhoso, de energias muito boas. Nós estamos... Está dizendo para eu falar alto? Não. Como nós estamos no nosso mês de aniversário dessa casa, 32 anos, estamos fazendo algumas coisinhas assim meio diferentes. E teremos um momento arte, que a Vânia vai nos trazer então uma música preparadinha. A Vânia vai, antes do Rogério chegar aqui, a Vânia vai cantar uma musiquinha para nós. O Rogério vai fazer um intercâmbio ali para colocar o... Vai, é você. A Vânia me enrolando aqui, dizendo assim, vai falando aí que... Vai falando aí enquanto nós trocamos aqui as coisas, é isso? A Vânia trouxe plateia, viu? A Vânia trouxe plateia. Ah, sim. Tinha que ser. Modo auxiliar. A Vânia é do grupo da arte que é dirigido pela dona Inaura, que vem lá diretamente do Pará para conversar sempre com a gente aqui. Vai!
Obrigado, Vânia. Roguemos então a esse bendito Consolador que esteja conosco, e com a maior certeza Ele está, que nós, cada um de nós, possamos nos fazer merecedores desta grande dádiva, que é esta companhia maravilhosa, e que possamos, nesta noite de estudos, levar daqui todas aquelas coisas boas que teremos a oportunidade de ouvir, todas aquelas energias que com a maior certeza receberemos na dose certa e correta para cada um de nós. Isso são tudo dádivas, e por estas dádivas é que vamos dizer sempre: obrigado, Senhor, pela grande oportunidade do Evangelho, este norte em nossas vidas. Muito, muito obrigado. E vamos dar por iniciado, então, essa parte de palestra doutrinária da noite de hoje. Que assim seja. Há muito tempo atrás, esse rapaz vinha aqui mais vezes, porque ele morava mais perto de nós, e depois ele se mudou um pouco para longe, e tinha menos disponibilidade, e a gente levou um bom tempo para descobri-lo uma outra vez, e faz, eu acho que uns 8 anos, a última vez que nós nos vimos, lá na praia, onde é hoje o habitat dele, né? E é uma satisfação imensa a gente dizer que nessa noite nós vamos ter aqui conosco Rogério Hipólito Pereira. Querido, por favor. Obrigado. Tu vai usar quantos minutos? Quanto tempo? 45. Vai conseguir transmitir ali ou não? Eu acho que não. Não. Tá, eles vão tentando fazer com que vá. Eu confio na palavra. Bom, vamos iniciando então. Daqui a pouquinho eu roubo o norte deles, então não sei o que falar daí. Então, boa noite a todos. Boa noite. Acho que tem um monte de rostinhos conhecidos aqui. Sintam-se abraçados, beijados. É sempre uma alegria estar de volta. A família que a gente tem, que é a nossa família espírita, né? Moram no nosso coração, e eu acho que é recíproco, nós sentimos a mesma coisa. A gente quer começar, a gente vai falar um pouquinho então sobre a fé e a ciência, mostrando essas belas imagens que vocês não estão vendo. Não vai conseguir, eu pego. Presta aqui. Não trouxe o cabo. A gente... Hã? O cabo do fio, não. O cabo, qual é o cabo? HDMI. Eu não tenho de vocês para entrar aqui? Eu tentei, só que não foi comigo. Não foi? Não, então eu falo só aqui, a gente vai. Vocês vão imaginar. Bah, tem que ver que lindo isso aqui. Ah, tá. Isso, né? Bom, a gente vai começar brincando com uma heresia. Há um tempo atrás eu iria para a fogueira, certamente, mas agora nós estamos mais compreensíveis. Que é aquela passagem que Jesus está no barco, com todos os apóstolos, e começa uma tempestade terrível, o mar fica revolto, o vento fica furioso, e Jesus estava dormindo. Aqui vai a minha heresia. Ora, se Jesus iria estar dormindo numa situação dessa? Eu acho que ele estava deitadinho ali, só vão vendo esses guri aí, o que vão fazer, né? E claro, eles se desesperaram e sacudiram: mestre, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Aí ele se levantou, né, com aquela calma dele, abriu os braços, o mar ficou totalmente calmo, os ventos cessaram e veio a bonança. E aí ele se vira para os apóstolos e diz assim: homens de pouca fé, por que estavam com medo?
Eu acho que essa passagem ela foi feita lá há 2000 anos, mas vale até hoje para nós aqui. Porque seguidamente na nossa vida, na nossa sociedade, no nosso planeta, perdão, eu estava fora, sempre de baixo, por causa que a careca reflete. Na nossa vida, às vezes, o mar fica revolto, né? O vento fica mais furioso, mas basta nós chamarmos o Mestre. E a bonança vem porque nós ganhamos toda a compreensão do processo e serenizamos. Numa outra passagem, também com o nosso querido, que aqui ele falava, o nosso querido amorzão, né? Jesus, um senhor que tinha o filho obsidiado, leva para os discípulos, pelos apóstolos, para que eles tirassem aquele obsessor, e os apóstolos não conseguem, e ele diz: Senhor, vai direto para Jesus, eu pedi para os teus discípulos, eles não tiraram esse espírito do meu filho. E aí Jesus olha para ele e diz essa frase que era de nós botarmos na parede do nosso quarto: tu crês, porque tudo é possível aquele que crê. Olha que lindo isso, né? E aí cura o rapaz, e depois os discípulos vão perguntar: Senhor, por que nós não conseguimos, né? Ele diz: por falta de fé. Porque se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, pede para essa montanha, te muda dali para lá, e ela vai fazer. E nesse processo ele curou cegos, aleijados, pessoas com lepra, enfim. Nós tínhamos um distanciamento entre a ciência e a fé, mas a ciência foi se debatendo com características da fé. E o Chico nos diz que a ciência é que vai reforçar em nós a fé. Vê que interessante isso, né? Que é a fé raciocinada que Kardec nos falava. Eles não falam dentro das universidades em espírito, não pega bem falar em espírito, né? Então eles dão um nome bonito na coisa, né? Eles chamam de psi. Olha só que chique, né? Vou entrar em contato com o fenômeno psi. Psi vem da letra grega psique, que quer dizer alma. Mas eles dão essa coisinha bonita para poder... E aí eles estudam esses fenômenos dentro das universidades. Principalmente um desses estudos é a psicocinesia. Os nomes são lindos, pessoal. Psicocinesia é a capacidade da mente agir na matéria. Eles querem saber o quanto era essa ideia. Se tinha a ideia, e ainda alguns insistem, de que todo o nosso pensamento, todos os nossos sentimentos são químicas, uma secreção. Assim como a gente corre e sai suor, a gente sai coisas que é o nosso pensamento no nosso cérebro. Eles disseram: bom, se tudo é bolinha bioquímica do nosso cérebro, não pode atuar fora, porque é bolinha interna. Eu estou criando pensamentos, eu estou criando sentimentos, eu estou criando imagens. Quando começa a atuar fora, aí a coisa já fica fora do padrão de caixinha, como se diz, de causa e efeito material. E a psicocinesia é uma dessas. Se a nossa mente atua fora do nosso corpo, atua em objetos fora do nosso corpo, e eles localizam daí que, com inúmeros experimentos que eles chamam a psicocinese, dentro da língua inglesa é com K, psicacineses, aí eles chamam experiências PK, e nós vamos ter experiências macro PK, micro PK, bio PK, ou seja, macro PK é nós movimentar os objetos grandes, micro PK é nós movimentarmos com a mente átomos, bio PK é nós mexermos nas estruturas com vida. Então eles fizeram experimentos assim, eles botaram 2 pêndulos, isso é feito dentro da universidade, botaram 2 pêndulos que dentro de redomas de vidro, que quando eles acionavam o mecanismo, eles badalavam, digamos assim, oscilavam no mesmo tempo e paravam juntinhos. Aquilo era feito várias vezes para que fosse perfeito, milésimos de segundos. Aí eles pedem para as pessoas: quer participar de um experimento?
torce, escolhe um dos pêndulos, ou da direita ou da esquerda, torce para que ele fique mais tempo oscilando. E a pessoa, tá, aí pega o da direita e fica ali, oscila mais, oscila mais, oscila mais. E no final esse aqui, o da esquerda para e o da direita dá mais uma osciladinha. É como se a pessoa empurrasse com o pensamento aquilo. Olha que fantástico isso. Oh, querido, a gente vai encontrando os rostinhos aí. Outro experimento, ele era uma gota d'água que caía numa gilete, repartia a gota em dois, caía numas balanças digitais, e tu tinha que torcer para a gotinha cair para a direita ou para a esquerda. E o que é interessante é que sempre, isso em estatística é assustador, pessoal, sempre havia uma modificação no processo de serem iguaizinhas. Teve um outro experimento, esse aqui eu assisti num congresso na PUC aqui, um congresso de física, não tem absolutamente nada de espiritualidade, de espiritismo, é um congresso, era um congresso de física na PUC, e ele estava apresentando e me chamou a atenção, que foi um estudo feito por Harvard, uma das mais conceituadas universidades do mundo, e a ideia era que se fizesse muitas experimentações para publicarem depois, para ter certeza. E eles só publicaram depois que eles testaram 1 milhão de vezes. Isso é que é pesquisa, pessoal, não é as nossas aqui 10 vezes, tá bom, né? Então eles botaram em tudo que era escola, em tudo que era shopping center, em tudo que era universidades. Claro, como era um grupo de Harvard, e era até um grupo de engenharia de Harvard, vejo, estudando a mente sobre a matéria. Eles diziam assim, quer testar o poder da sua mente, Universidade de Harvard? As pessoas, eu quero, né? Era um chamariz, assim. Então era uma bola com 9.000 bolinhas, aquelas de sorteio, sabe? Aquelas que rola com as bolinhas dentro. Em vez de um buraquinho embaixo, tinham 10 buraquinhos. E sempre caía mais bolinhas no buraquinho do meio e menos das dos lados. E eles pedem, torce para cair, ou para a direita ou para a esquerda. Aí a pessoa ficava ali torcendo, sempre também, pessoal. Havia uma variação de no mínimo 0,03%, ou seja, das 9.000 bolinhas, 27 caía mais para um lado. Isso é impressionante que nós estamos falando na nossa mente atuando em bolinhas de ping-pong, que não é fácil. E aí eles foram para o micro. Eles pegaram estruturas de urânio, botaram em caixas protegidas, em que tu inseria um contador Geiger, que é aquele que mede radiação, sabe aqueles aparelhinhos que fica pi, 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 e pediu para a pessoa, torce para que irradie mais. E a pessoa começava a torcer e o troço começava pi, 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 pi. Na parte atômica a nossa mente está atuando, né? Depois eles fizeram na parte biológica, botaram ratinhos iguais, anestesiaram os 2 ratinhos, e aí pediam para as pessoas, torce para que um dos ratinhos acorde primeiro. Olha que louco isso, né? E fizeram várias modalidades, eles junto com os ratinhos, eles olhavam os ratinhos, iam para uma sala ao lado torcer para ver a distância, se influenciava, eles fazem 1000 variações. Sempre o ratinho que a pessoa torcia acordava antes. Mas sabe o que significa o ratinho que a pessoa torcia e acordava antes? É que a minha mente está atuando no sistema nervoso do ratinho. Aí eles fizeram uma coisa interessante. Eles pegaram pessoas bem simples nas universidades, onde eles faziam as pesquisas. A moça que serviu o cafezinho, o rapaz da limpeza, o jardineiro. Quer participar de uma pesquisa lá no instituto? As pessoas ficam, eu? É assim, ó, é uma bola de urânio que tem dentro dessa caixa, tem um contador, e tu tem que torcer para que ele irradie mais. Ele está fazendo pi, 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 e tu torce. Aí o cara, tá, doutor, vamos lá. Aí ele ficava ali torcendo, o troço começava pi, 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 pi. Depois que fazia o efeito, ele perguntava pro cara que tinha aumentado aquilo, tu sabe que tu está acelerando um salto quântico na última camada do orbital do átomo? Eu estou fazendo o quê, doutor? Como eu estou fazendo isso, né? Mas por que a gente faz? Porque a gente já foi um átomo. A gente começou lá, né, no nosso berçário, que são as estrelas que estão surgindo, né? Que são bolas imensas de hidrogênio. Um elétron em torno de um próton. E nós ficamos aprendendo a girar um elétron em torno de um próton. Assim que a gente aprendeu, para o processo de fusão
dentro da estrela mesmo, nós evoluímos e começamos a girar 2 elétrons em torno de 2 prótons. Aí eu já sou o cara, eu sou um hélio. Depois 3 elétrons em torno de 3 prótons, eu já sou um lítio. E assim agora nós temos quintilhões de átomos aqui, trilhões de células. Se alguém fez um lanchinho antes de vir para cá, que alguns de vocês fizeram, esse lanchinho caiu na corrente sanguínea foi para dentro de uma célula, dentro da célula eles mandaram para a mitocôndria, que é uma estruturinha dentro da célula, aí a mitocôndria começou o ciclo de Krebs, começou a transformar aquela moléculazinha em ácido láctico, ácido pirúvido, e faz o trifosfato de adenosina, que é o ATP, é a nossa gasolina, e aí a gente pisca. Quando a gente pisca, a gente gasta gasolina, gasta ATP, ele fica ADP, do DP. Aí o que o cérebro humano faz mais, aí a gente produz mais e a gente pode respirar, e o coração está batendo, o pulmão está... E a gente aqui assistindo palestra, bem tranquilo, e tudo isso ocorrendo dentro da gente, na maior loucura, assim, trabalhando, porque a gente já domina isso. A gente já domina um sistema nervoso super evoluído. Imagina de um ratinho, a gente brinca, né? Vai, acorda aí, ó, rapaz, né? Para de dormir. Né? Mas tem uma outra característica que chamou a atenção dos pesquisadores, que foram os pessimistas. Sabe aquela pessoa que tudo está negro, tudo não funciona? Eles querem participar do experimento. Isso, eu não consigo, isso aí. Não, mas só tenta. Não. Tenta, rapaz, tenta, escolhe, vai cair mais bolinha para a direita. Não, eu vou estar. Ele fica ali. Sempre conseguem ao contrário. Se é para torcer para a direita, as bolinhas vão tudo para a esquerda. Sabe o não vai dar certo, eu sei que não dá certo. Não dá certo, provado cientificamente, pessoal. Olha que coisa louca isso. Né? Mas vê o poder que nós temos de agir nas coisas, nos objetos vivos. E isso a ciência chama de fé e estuda sobre a forma de placebo. Placebo é assim, quando eles inventam um remédio, eles dão o remédio verdadeiro para um grupo de pessoas e para o outro grupo de pessoas eles dão uma pílula de farinha ou uma pílula de açúcar para ver se vai fazer efeito. Ninguém sabe quem está tomando o quê. E as pessoas às vezes tomam a pílula de farinha e dizem, melhorei toda, né? Isso é efeito placebo, a cabeça age na coisa. Até hoje, todos os medicamentos são trabalhados, pesquisados com o processo do placebo. E eles descobriram o placebo de maneiras mais fantásticas. Essa área que eu estou falando para vocês é a medicina psicossomática, ou seja, a nossa psique atuando no soma, no corpo. Né? E uma dos estudos que inauguraram a medicina psicossomática foi em 1970, com o Sam Lodge, um senhor já com uma certa idade, que foi diagnosticado com câncer de esôfago. Na década de 70, câncer de esôfago morria. Aliás, na minha infância, eu tenho a idade da casa, é 32 anos, né? Eu fiz 32 anos. Né? Fiz 32, faz um tempo, mas eu fiz. Talvez 2 vezes isso e mais um pouquinho, mas tudo bem, deixa assim. Mas no meu tempo ninguém tinha câncer, pessoal. Era incrível isso, tinha aquilo. Sabe? Por que ela tem aquilo? Porque nem se falava, porque já sabia, se tem aquilo, vai, né? Aí ficava todo mundo, viu? Sabia que a fulana está com aquilo, né? E ele estava com aquilo, né? E aí, mas daí eles fizeram uma cirurgia super elaborada, tiraram todos os nódulos, todos os processos. Passado alguns meses, fizeram novos exames, metástase no fígado. Aí o médico disse, olha, eu sinto muito, organiza a tua vida porque tu tem pouquíssimos meses de vida. Né? Explicou para ele todo o processo de câncer, eles não tinham muito o que fazer na época. Aí deu alguns paliativos, ele se mudou de cidade, foi para uma outra cidade e começou a passar mal, naturalmente, começou a definhar, dores horríveis. Aí até que ele deu entrada no hospital, já completamente debilitado, levou os exames que ele tinha da outra cidade.
Quando o médico viu aquilo, ele disse assim, o que tu quer que eu faça por ti? Porque não tinha nada para fazer, né? Ele disse, eu gostaria de pelo menos que tu me ajudasse a passar o Natal com a minha esposa. Ele disse, então vamos tentar. Começou a dar paliativos, não tinha o que fazer mesmo, e passou o Natal com a esposa. 2 dias depois do Natal, ele baixa o hospital já morrendo, magro, pálido, com dores, aquele horror do câncer assim. Eles fizeram alguns exames rápidos, porque já era de tardezinha, deixaram para fazer outros exames melhores no outro dia, mas naquela noite ele faleceu. E como era uma coisa que ele estava estudando muito, eles pediram licença para a esposa se eles podiam fazer uma necrópsia. Abrir ele e ver o quanto o câncer tinha se espalhado, o que tinha pegado das partes vitais. Enfim, ela permitiu. Eles fizeram uma necrópsia, abriram todinho ele. Ele não tinha nada. Nem uma bolinha de câncer, nem uma metástase, nada. Ele não tinha nada. Mas o médico disse para ele, tu vai morrer de câncer. A esposa olhava para ele, tu vai morrer de câncer. Os amigos, tu tá com aquilo. Ele tinha certeza, morreu. Olha a nossa cabeça, pessoal. O Dr. Chopra, que é um outro oncologista, narra também um caso inverso, mas no mesmo princípio. Ele teve que dizer para um paciente que estava realmente tomado de câncer, isso já há poucos anos atrás, já com bem mais avanço da ciência. Ele começou a explicar que o câncer tinha se espalhado, que ele tinha realmente tomado lugares vitais no organismo e que ele tinha poucos meses de vida, e à medida que ele foi falando, o cara foi ficando vermelho, foi ficando roxo, assim. E aí ele nem terminou de falar, o cara saiu da sala, bateu a porta e quase quebrou a porta, assim. Ele disse, bom, cada um reage de uma maneira, né? Eu fiz a minha parte, eu expliquei para ele a situação dele. E ele saiu assim. Se passaram 2 anos, ele estava entrando no hospital, ele olha assim no balcão de atendimento, o paciente aquele. Diz, não, o paciente aquele morreu, né? Ele chegou perto e disse, ô doutor, mas o que tu está fazendo aí? Não, ele estava com uma infecçãozinha de garganta, nada grave assim. Mas tu não tem mais nada assim? Não, doutor, não tenho nada, pode me examinar. Posso? Fez uma batelada de exames, ele não tinha mais nada, nada. Ele disse, tu vai me desculpar, eu sou oncologista. O que tu fez? Ele disse, não fiz nada, doutor, mas quando começou com aquela conversa assim de, porque vai morrer de câncer? Não, posso morrer de qualquer coisa, mas de câncer eu não morro. E não morreu. Olha que maravilha isso, pessoal. Aí ele começou a estudar isso em vários congressos e coisas, e havia muitos desses casos de pessoas que eliminavam o processo. Aí o Dr. Bruce Moseley, um cirurgião, pensou assim, mas se dá para fazer placebo com uma pílula de farinha, será que eu posso fazer cirurgia de mentirinha? Cirurgia de finge? Ele era um dos maiores cirurgiões dos Estados Unidos de artroscopia, que é cirurgia no joelho. Aí ele resolveu fazer assim, eu vou pegar 10 pacientes, vai ser sorteado na hora. 5 eu vou fazer a cirurgia e os outros 5, como ele coloca no estudo dele, eu só vou fazer sangrar. Ele ali cortava com bisturi, fazia sangrar, dava os pontos e não fazia nada. Depois desse experimento, né, com 10 pacientes, os 10 após a cirurgia relataram maior mobilidade e menos dor. 6 meses depois, todos estavam ótimos. 6 anos depois, ele fez um estudo prospectivo. Todos caminhavam normalmente com maior amplitude de movimento. Aqueles que receberam a cirurgia e os outros que tinham certeza que tinham recebido a cirurgia. Olha a nossa cabeça. Como a gente tivesse essa fé, né? Isso é fé, né? Mas a gente fica assim, não vai dar certo. Tu não quer experimentar, não vai dar certo. Aí em 2002 ele fez com 180 pacientes, foi a mesma coisa, 90 receberam, 90 não receberam a cirurgia. Um desses que caiu para cirurgia de mentirinha no jogador de basquete, que já andava de muleta, voltou a jogar. E era de mentirinha, mas ele estava certo de que, tô bom, tô curado, vamos lá, né? Olha que louco isso, que tomara a gente tivesse uma coisa assim, né?
que são os chamados milagres, que a nossa ciência diz que nós não temos milagres, né? Naturalmente. A nossa ciência e a doutrina espírita, Kardec insistia disso, aquilo que nós chamamos de milagre é o que ainda não entendemos. Né? Que, por exemplo, tu vai no santuário de Fátima e obtém uma cura, como eles dizem, ou vai no santuário de Lourdes, eu tenho uma foto aqui que vocês não estão vendo, mas é uma gruta cheio de muletas penduradas, que as pessoas vão aleijadas e saem caminhando. O que está acontecendo nesse processo? A pessoa que vai no santuário, que vai na gruta, tem fé na santa. A santa vai me curar. É claro que essas coisas não são únicas assim, né? Nós temos uma companhia de amigos espirituais, temos merecimentos, temos companhia, e aí ficava de certo amigo espiritual da criatura, vai lá na santa, vai lá na gruta, vai lá na gruta, mas eu não tenho dinheiro, vai lá na gruta, né? Sabe aquela coisa que a gente aceita os amigos espirituais quando falam pra gente, e a gente aceita na hora, né? Ai, será mesmo, né? Mas aí até que o cara vai na gruta, o amigo espiritual já está desistindo, não quer assumir o rapaz aqui, porque eu estou largando, né? Mas ele vai na gruta, já está influenciado, já está amparado, quando ele entra naquele processo, ele dá o gatilho e ele se autocura. Então a pessoa que vai na santa tem fé na santa. A pessoa que faz a cirurgia tem fé no médico, o médico vai me curar. E o que o nosso amorzão Jesus nos dizia sempre? A tua fé te curou. Ele nunca dizia eu te curei, Deus te curou. A tua fé te curou. Tem um experimento que fizeram recentemente, que é Faça Assim, que é com o Ivan Santiago. Eles estão saindo de um hotel chique, um dignatário, assim, daqueles autoridades, está saindo do hotel, aquele monte de fotógrafos tirando foto e tal, e o Ivan pega uma mochila vermelha, tira uma arma e dá 3 tiros no cara, o cara cai ensanguentado ali no chão, é aquele horror, assim, né? aquela cena, assim, quando está aquele burburinho, chega por trás dele o Tom Silver, coloca uma mão no ombro, uma outra mão na cabeça e disser, quando eu contar até 3, tu acorda. E aí ele acorda sem saber o que tinha acontecido. Quem é o Tom Silver? O maior hipnoterapeuta clínico dos Estados Unidos. Ele estava hipnotizado para dar os 3 tiros. É claro, né? Não precisa nem dizer, que ele não sabia, né? Mas aquilo era tudo de mentirinha também, né? O dignatário, né? O dignatário tinha um saquinho de tinta vermelha embaixo para parecer que tinha furado, os fotógrafos, era tudo figurante, foi toda uma cena, mas o Ivan tinha certeza que foi lá e deu os 3 tiros. Olha que impressionante isso. Isso é um estudo longo, eu não vou me deter aqui por causa do nosso tema, mas começou com 180 voluntários que foram passando por vários testes e treinamentos, até que o último treinamento era deitar numa banheira cheia de gelo, hipnotizado, com a sensação de que aquela banheira era uma água bem quentinha. E o Ivan passou com nota 10, assim, né? Ele deitou naquela banheira gelada, hipnotizado, a frequência cardíaca diminuiu, porque era uma água quentinha na cabeça dele, hipnotizado, não houve nenhuma oscilação, não houve nenhuma hipotermia, ele estava numa banheira de água quente. Então foi perfeito, aprovado para fazer o teste, né? Aí eles pedem para ele ir naquele hotel, naquele dia, para se despedir. Quando ele vai se despedir, o Tom Silver pega na mão dele, hipnotiza ele e diz assim, olha, tem um bandido lá fora, descendo lá embaixo, tu pega uma mochila vermelha que está num canto, ali tem uma arma, tu pega e dá 3 tiros, faz todo o trajeto e ele vai lá e dá os 3 tiros. Por que eu estou contando essa história que parece meio trágica? Porque no livro Mecanismos da Mediunidade, eu peço desculpa de falar aqui, porque eu sei que vocês já leram, releram, estão sempre relendo umas 10 vezes. Talvez esse não, mas são bons do André Luiz. Mas esse é muito complicado, meu filho, né? Não é só a gente ler, se centrar ali, que é saboroso, né? E ele fala no capítulo 13, fenômeno hipnótico indiscriminado.
E aí André nos fala exatamente, olha o André, esse experimento ele aconteceu há poucos anos atrás, esse do Ivan. Isso aqui o André Luiz mandou pelo nosso querido Chico há 60 anos atrás. Olha só como nós estamos correndo atrás ainda do que o André nos trouxe, né? Ele escreve assim, eu vou ler o texto do livro. O hipnotizador dará, por exemplo, a 10 passivos em ação a ideia de frio. Ele está falando exatamente, há 60 anos atrás, ele estava dando um exemplo ao contrário. O hipnotizador diz para o Ivan que estava quente, e ele entrou numa banha gelada. Lá o hipnotizador diz, olha, está frio. No momento que ele diz isso, as pessoas começam a tremer, os hipnotizados começam a tremer, cada um reage de uma maneira. E aí ele diz, semelhantes vibrações encontram na onda mental do hipnotizador o agente que excita, lhe transmitindo o objetivo determinado. Então eu faço assim, sinta frio, sinta calor. É uma informação que é enviada. Veja que interessante. No capítulo Reflexo Condicionado, ele diz, imaginemos que o magnetizador seja um homem digno de respeito, uma pessoa que todo mundo conhece, tal, e que faz curas. Aí uma pessoa vai lá, né, com sinceridade, e pede para ser curado. No momento que ele se encontra com o magnetizador, ele já começa a receber aquela informação. Não, vem, vamos curar isso aí, vamos resolver isso. Ou seja, o magnetizador já começa a enviar a informação de cura. E aí ele começa a guardar isso dentro dele. Não receie, durma tranquilamente, tudo está bem. Acordará livre de todo o mal. Enquanto adormecido, a própria onda mental do paciente em movimento renovador e guardando consigo as sugestões recebidas, atua nas células, anulando as inibições funcionais. Então veja assim, ele está dormindo, mas na verdade ele está se autocurando. Como você observa, ele está falando André Luiz, o fator desencadeante é do agente, ou seja, do hipnotizador, mas que passa a ser efetuado pelo próprio paciente. É ele que faz a autocura. Aí depois ele diz assim, no segundo dia do tratamento, o paciente já está mais à vontade. Basta-lhe um encontro com o hipnotizador, pela qual já começa a automatizar o ato de curar a si próprio. E assim procede o enfermo no mesmo regime, até que a contemplação de um simples objeto, para nós como é que funciona? Quando a gente entra na casa espírita, às vezes a gente está ruim, está mal, a coisa está pesada, a vida não está fácil, aí a gente entra aqui, coisa boa, né? A gente já começa o processo assim, e aí os espíritos aproveitam, já começa a fazer, né, todo o trabalho de limpeza, de tal, né? Mas o ambiente, né? E aí ele está fazendo um simples objeto, será o suficiente para que se entregue, isso é o André Luiz falando, a hipnose de recuperação por conta própria. Olha o poder que nós temos e não sabemos, pessoal. Jesus dizia, vós sois Deus, eu acho que a gente bem macacão, né? Há 2000 anos atrás, e agora a gente faz assim, né? Porque continuamos não acreditando que nós somos Deus, nós temos um potencial incrível dentro de nós e não usamos. Né? Semelhante medida que o André nos explica, semelhante medida que explica o suposto poder curativo de certas relíquias materiais ou dos chamados talismãs de magia, os milagres. Eu chego lá na gruta de Lourdes, eu me curo. Não é a gruta que me curou. Eu me curei porque eu entrei naquela psicosfera, entrei em contato com os amigos que atuam ali. E aí ele diz isso aqui que eu acho lindo. Voltando-se diariamente para o magnetizador. Sabe? Diariamente ele vai encontrar o magnetizador. Que a seu turno diariamente o influencia, sempre recebendo aquela influência, passa a refletir a onda mental da vontade a que livremente se submete, seguindo as inclinações e desígnios. O que é voltando-se diariamente para o magnetizador? A prece. Se todas as manhãs a gente fala assim, Jesus, me ajuda. Eu sou um panaca, né? Mas me ajuda porque eu aprendo a amar, porque eu aprendo a ser bom, porque eu deixo as minhas neuroses.
de lado, para que eu tenha pique, para que eu tenha enfrentamento, para que eu tenha alegria, para que eu tenha doçura. E a gente vai fazendo isso, e o magnetizador nos envia a informação disso, e nós somos promovidos por Jesus. Olha que coisa linda isso, né? E nós fazemos essa coisa dentro de nós, porque só nós podemos fazer. Eles verificam-se aí os mais avançados processos de telementação. A gente não tinha pensado nisso também, eu já conhecia fazer uma prece e entrar em alfa. Vou entrar em alfa, porque nosso cérebro entra em ondas altas. Agora vou entrar num processo de telementação. Está ficando chique a coisa, assim. Mas é o André Luiz falando, né? É o estado de permuta magnética aperfeiçoada em que nós crescemos. Então, vou falar rapidinho agora sobre informação. O Stephen Hawking, aquele grande físico, que teve aquele problema de saúde, andava numa cadeira de roda, acho que vocês conheceram, teve um filme sobre ele. O Einstein era, assim, completamente dedicado a Deus. Ele sempre dizia que, claro que Deus existe, mas o Einstein era o Einstein. Hoje em dia, tu falar numa universidade assim, não, eu acredito em Deus, as pessoas ficam assim, mas por quê? Como assim, né? Dependendo se tu tem o cargo, teu cargo já começa a escorregar, assim, né? Mas o Einstein não tinha esse problema. Agora o Stephen Hawking tinha. Então, quando perguntava para ele, e Deus? Ele disse, não, desse assunto eu não trato, essas coisas, espiritualidade, não é comigo, meu negócio é ciência. Mas quando ele viu que ele estava chegando no fim da vida, ele convidou o Hertog, um outro físico, para fazer um estudo, mas ele disse assim, olha, só publica isso depois que eu morrer, porque ele sabia que ia dar rolo, né? E aí ele faz um estudo físico, que é publicado numa revista científica. Hawking e Hertog descreve uma realidade no qual o nosso universo observável, é frase de física, né? Mas o que é o nosso universo observável? O que eu posso observar? Vocês estão observando agora essa mesa. Se nós pegar um microscópio, nós vamos observar os átomos da mesa. Se nós largar o microscópio, fazer um buraco aqui, botar um telescópio, nós vamos observar as estrelas, os planetas, as galáxias. Tudo que nós podemos ver, ou seja, o nosso universo observável, diz Hawking. Isso é fisicamente ele fez. É derivado de um universo maior, vem de um universo maior e inobservável. A frase é bonita, né? Mas o que ele está dizendo? Que tem um mundo espiritual, que tem um mundo que nós vemos, que dirige tudo que nós estamos vivendo e fazendo aqui. Que é a dualidade mente-cérebro. Não é o meu cérebro que mexe, o meu espírito mexe o meu cérebro. E algo mexe o universo. Olha que lindo isso, aonde a ciência já está chegando, que é nesse estudo da informação, que existem domínios materiais e domínios mentais. O Andrei Linde, um físico russo, ele diz assim, nada na física nos impede de acrescentar um físico materialista. Nada na física nos impede de acrescentar elementos de consciência à matéria. A matéria com consciência. Olha onde é que anda a física, né? E o que o Espiritismo nos fala na questão 23? Vocês lembram? Então vamos adiante. 23 agora. Essa agora me escapou. O que era mesmo, né? Era o que é o Espírito? O princípio inteligente do universo. Então tem que ter um princípio inteligente movendo aquele primeiro átomozinho lá, depois os 2 prótons, 2 elétrons, depois é um basalto, depois é um cristal, e isso é físico. Eles dizem, não que eu vou dizer que uma pedra evolua, mas um cristal tem uma estrutura informacional mais complexa que um basalto. Olha a evolução dos minerais, né? Então um cristal é mais evoluído que um basalto, porque ele tem uma estrutura mais complexa, recebe mais informação. O Zurich fala na física da informação. A própria energia deve ser informação. O Edward Freding, da Universidade de Boston, todo o universo deve ser descrito como um conjunto de informação associado a uma arquitetura computacional. O que não pode ser programado, não pode ser físico. Tem que ter uma programação. Essa mesa aqui que eu falei, né? Ela não apareceu aqui. Como é que uma mesa está aqui? Não, a gente rezou e ela... pá. Não. Né? Como é que está essa mesa aqui? Porque algum carpinteiro pegou uma madeira,
serrou, moldou, pintou, claro, a inteligência do carpinteiro que fez, tá, mas e a madeira? A árvore que fez aquelas... Sim, mas e por que uma faz jacarandá, o outro faz ipê roxo, o outro faz... Né? Porque tem uma estrutura informacional em cada árvore, em cada objeto. Nada vive ao acaso, tudo tem que ter uma estrutura informacional. O Weller falava nisso, eu primeiro achava que era tudo partículas, depois tudo campo. Agora a minha visão de física é que tudo é informação. O universo é informação. Isso é física que eu estou falando, não estou falando de espiritismo. Algo pensa e estrutura o universo. Parece que eu já vi isso em algum livrinho, né, de 1857, que dizia: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Algo que cria tudo. E depois nós co-criamos com ele. Eu estou co-criando agora esse belo exemplar que vocês estão vendo aqui na frente. Então, talvez não tão belo assim, né? Mas eu que estou mandando as ordens. Funciona coração, funciona pulmão. Aqui eu perdi um pouco o contato, né? E aí não estou conseguindo mandar a coisa direito. Mas tem uma vantagem sobre vocês. Gritante. Vocês vão desencarnar bruscamente. Eu estou desencarnando aos poucos, né? Então, temos essa vantagem, né? Gostou? Então, se eu falei que o André Luiz tinha falado aquilo há 60 anos atrás, isso aqui ele falou há 80 anos atrás, pessoal. Ele diz assim: é importante considerar, todavia, que nós, os desencarnados na esfera que nos é próprio, estudamos atualmente a estrutura mental das células. Olha que espetáculo isso. Cada célula tem uma mente, porque é um serzinho. E nós aqui estamos dizendo para esses serzinhos: tu faz isso, tu faz aquilo. A gente, na verdade, tem 216 tipos de célula. Célula epitelial, célula da pele, célula do coração, célula do músculo, célula nervosa. E nós aqui estamos dizendo: tu vai ser nervosa, tu vai ser epitelial, através de um trocinho lá chamado imprinted, que é uma etiqueta gênica que a gente põe. Ou seja, nós enviamos a informação. Tu tem que ser isso, funciona assim. E aí a gente monta. Então, quando nós falar agora em hipnose, nós podemos atualizar com a física. Em vez de hipnose, é envio de informação. Porque já viu que tudo é informação. Então, se eu estou hipnotizando alguém, eu estou enviando uma informação. E aí vem o nosso querido André Luiz e põe a cereja no bolo, como se diz. Ele fala no passe, no capítulo Fluidoterapia, deste mesmo livro, Mecanismos da Mediunidade. Ele diz assim: deduzimos, sem dificuldade, que se é possível a hipnotização da mente humana, né, ele primeiro fez aqueles exemplos, né, vai sentir frio, a pessoa sente frio. Se tu pode hipnotizar um cérebro humano, com que facilidade tu não vai hipnotizar uma célula? Olha só, os anos-luz que ele estava na frente de nós, e nós agora tentando fazer, como é que é? Né? E é isso que a gente faz, a gente está constantemente hipnotizando, enviando informação para cada célula, para que tudo funcione corretamente. Então aí ele vai mais adiante, ele diz assim: dentro das inúmeras coisas que é o passe, que o passe é de uma grandeza imensa, vou colocar um grãozinho de areia sobre o passe. Ele diz: o passe como hipnose na estrutura mental das células. Olha que louco, eu vou repetir: o passe como hipnose na estrutura mental das células. O que é isso? Né? Eu hipnotizo a célula. Como é que vamos dizer isso? A gente falou uma vez aqui isso. Eu acho que vocês já tiveram contato com algum rapaz, alguma moça, não, ou coleguinha de escola, assim, que era feia, sabe? Feia, assim, feia, assim, sabe? Que quando nasceu mesmo, assim, é uma menina. E aquilo se desenvolveu, vamos dizer assim, né? E é aquela coisa, e a gente depois nunca mais viu, tá? E um dia a gente está andando na rua e olha, é ela, e tá linda, sabe? Tá linda mesmo, tá bonita, tá harmônica, tá com chuchu. Fulana, quanto tempo, como é que tu vai? Tô namorando. Né?
Quando está namorando, a vida está maravilhosa. Funciona coração, funciona pulmão, o dedão do pé é roxoxudinho, vermelhinho, assim, tudo está saudável, assim, né? Porque a vida está maravilhosa. Aí numa outra semana lá a gente está caminhando pela rua e encontra um amigo que a gente não vê há tempo, ele está curvado, assim, magro, pálido, amarelo, assim. E aí, cara? E aí? Ah, como é que tu tá? Briguei com a mulher, me separamos da mulher, tô desempregado. A vida tá ruim. A vida tá ruim, o que que acontece? A coisa não funciona. E aí as células querem funcionar e a vida, e aí o coração, e aí o que que eu faço? Quer bater, bate, não quer bater, não bate. E aí a gente adoece. É aí que a gente adoece, né? Nesse processo de quer bater, bate. E a gente, quando é espírita, pelo menos a gente diz assim, estou precisando tomar uns passes, né? E aí a gente vai na sociedade lá, né? Aí vem o médium, e vem médium, é o intermediário, né? Mas que está cheio de amor, e é ponte para os espíritos que assim, bate coração, funciona pulmão, né? E aí vai mais longe, vamos lá sistema imunológico, vamos lá sistema nervoso, vamos lá sistema emocional. Ele tá precisando, era a gente que devia ter feito isso, mas a gente às vezes não consegue, né? Eu sei que vocês aqui não veem televisão, graças a Deus, mas tem gente que ainda vê aqueles noticiários, assim, que depois fica assim, Senhor, me dá paz, me dá tudo. Não vai ter, né? E aí diz, eu estou precisando tomar uns passes, né? E aí vem os amigos, vão lá, funciona, harmoniza, né? E não só o médium passista, o que faz o reiki, né? O sacerdote na igreja católica, quando põe a mão, o pastor na igreja evangélica, quem está fazendo com amor e está transmitindo a informação do amor, que é a informação mais poderosa que nós temos aqui. Deixa eu passar aqui que eu tirei, me empolguei e tirei da minha parte aqui. Só para nós encerrarmos, eu não quero me adiantar aqui. Eu vou pular uma partezinha aqui, se vocês me permitirem. Aqui, tá. Então agora eu vou falar sobre a nossa fé. Não, na nossa não, vai ficar chato eu dizer a nossa. A minha fé. Né? A minha fé é assim, é aquela passagem em que um pai vai pedir para Jesus, Jesus, cura o meu filho. Né? E aí Jesus diz assim, tu crês? E aí eu diria, eu creio. Isso é que é o galo, né? Eu creio. Isso está no Evangelho, pessoal, né? Eu creio. Mas ajuda a minha incredulidade, né? Porque a gente crê, mas crê, né? Crê, né? E é isso que está nos faltando. Desculpa eu contar piada, a gente está num astral tão lindo que eu vou baixar o padrão vibratório. Mas vou contar uma piada que eu acho que cabe bem aqui. Tem dois rapazes muito cristãos, dedicados, assim, numa cidadezinha do interior, e começa lá um rebuliço, tiroteio, bala para cá, bala para lá, e os dois se escondem atrás de um muro, e aquelas balas passando, eu acho que eu já contei aqui, aquelas balas passando, e eles tudo apavorados. Aí um olhou assim, no fim da rua tinha um mato, e ele pá, sai correndo, e o outro que era cheio de fé disse assim, que isso, fulano? Deus é grande. Ele disse, não, eu sei, Deus é grande, mas o mato é maior. E pá, né? E a gente faz isso, né? E corre para o mato. E quando corre para o mato, se perde no mato, se atrapalha no mato, se enreda no mato, quando Deus é grande, né? Se entrega a Deus, porque Deus é grande. E aí a coisa toda funciona. No finalzinho da jornada, Jesus disse assim a Pedro, eu roguei por ti, em Lucas, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Ele não rogou para que ele tivesse uma boa casa, um bom salário, né, uma boa saúde, que a sogra desencarnasse, ele não rezou por nada disso, né? Ah não, esse último foi... Não é o caso, né? Eu acho que eu já falei para vocês isso aqui, desculpa, só para relaxar um pouquinho. Uma vez eu estava falando de sogra, e aí um senhor que era o presidente da casa, até, ele levantou a mão e disse assim, o senhor sabia que a gente nunca tem sogra com nome de Esperança? E eu senti já, disse, não, porque esperança é a última que morre. Eu disse, mas vai me desculpar, o senhor não é espírita.
Porque espírita mesmo que tenha consciência espírita, nunca quer que a sogra morra. Porque viva a gente sabe onde é que aquela coisa está, mas já pensou invisível? Isso aí é do tempinho que eu vou passar no umbral, já estou aproveitando aqui. Mas a minha sogra é um amor, ela sabe disso. Mas daí o nosso querido Kardec, né, nosso queridão também, ele nos diz no Evangelho, na fé transporta a montanha, ele diz assim: a fé robusta dá perseverança e energia. Quando a gente tem fé, a gente acredita, a gente tem pica, a gente faz as coisas, a certeza de que vai atingir. Mas daí ele fala essa frase que eu acho maravilhosa: a fé sincera e verdadeira é sempre calma. Olha que lindo isso. Então, se eu não estou calmo, eu não estou com fé. Eu não estou com Jesus. Se eu não estou em paz, eu não estou com Jesus. Aí a gente para um pouquinho, se está trabalhando, vou no banheiro, diz: Jesus, não estou legal. E Ele vai nos levantar e vai nos trazer para a paz, que é o que nos convidam a viver. E Tiago diz assim: e a oração e a fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E por fim, o nosso amorzão Jesus diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Olha o poder que Ele nos dá. Que Jesus nos abençoe. Passamos um pouquinho do tempo. Obrigado. Essa vez tu acertou, João. Tá bom. Essa vez tu acertou. E olha a imagem que ele deixou aqui, né? Vou virar para lá para vocês verem a imagem que ficou aqui. Também quer ver? Então, com essa imagem maravilhosa que o Rogério deixou aqui no seu notebook, e com essa energia maravilhosa, que a leveza que o Rogério traz nas suas palestras, nós vamos agradecer a esse Deus a esse Jesus maravilhoso, por essa oportunidade que temos de receber esse passe espiritual que com certeza todos nós estamos recebendo, e recebendo a energia que precisamos. Recebendo essas energias em cada célula do nosso corpo, que muitas vezes nós pensamos que precisamos num local, mas Deus, Jesus e essa espiritualidade sabe onde realmente nós precisamos. Por isto, a gente agradece sempre por termos a oportunidade da nossa reunião numa casa de energia, de muita positividade, uma casa de muito amor. Que tenhamos sempre na nossa mente que Deus, que Jesus, que essa espiritualidade maravilhosa sempre estarão conosco, mas que é muito, muito importante que nós os aceitemos. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade do ensinamento do Evangelho.
costumamos dizer sempre que, por muito que agradeçamos, sempre será muito pouco por tudo que recebemos. Obrigado, obrigado, obrigado. Que assim seja. Agora a nossa vice-chefa, que era a chefa, agora é a nossa vice-chefa, vem para os recados